Eu convido o meu irmão, a minha irmã agora a abrir a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Hoje eu quero falar com os meus irmãos sobre algo que Deus tem colocado no meu coração. E o título dessa mensagem é: Quem realmente Deus é para nós? Quem realmente Deus é para nós? E eu coloquei o realmente de propósito, porque eu aprendi que essa palavra muda tudo. Quem Deus é para nós? É uma pergunta. Quem, realmente Deus é para nós? Você já chegou a alguma conclusão sobre isso? Eu quero hoje pensar com vocês, porque verdadeiros profetas revelam quem Deus é para nós. Era por isso que se falava: quem é o Deus de Elias? Quem é o Deus de Elias? E é por isso que Elias dizia: se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adore Baal. O que Elias estava dizendo àquele povo? O que Elias estava dizendo àquelas pessoas? Sirvam quem verdadeiramente é Deus. Aqui, irmãos, eu não quero ser alguém intransigente e dizer que sabemos de tudo sobre isso. Não, não é isso. Mas uma coisa é fato: a revelação sagrada, a palavra de Deus, nos mostra quem é Deus. E verdadeiros profetas ensinam-nos sobre esse Deus verdadeiro. Falsos profetas apresentam alguns deuses e até dizem que é o Deus verdadeiro, mas no fundo, são ídolos desejando ser idolatrados. Verdadeiros profetas revelam a glória de Deus. Verdadeiros profetas mostram quem é o Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Falsos profetas nos ensinam a adorar ídolos. Falsos profetas nos fazem olhar para o Deus verdadeiro e de repente, quando a gente vai ver, estamos adorando os bezerros de ouros. Falsos profetas nos ensinam coisas que não têm a ver com o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Então hoje eu quero trabalhar sobre isso e quero falar com vocês, porque quem realmente Deus é para nós? Essa é uma pergunta muito desafiadora. Hoje eu vou estar pegando emprestado aqui alguns pensamentos de Leonard Ravenhill, que foi um autor de um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? Então eu vou pegar emprestado algumas ideias dele e vou estar trabalhando com vocês em cima de um profeta e de outros profetas que nos mostram quem realmente é Deus para nós. Vamos tornarmos aqui mais úteis e íntimos. Quem realmente é Deus para mim? Quem realmente é Deus para mim? É uma pergunta desafiadora. E eu não quero que você se sinta o possuidor da verdade absoluta, não é isso? Não, eu conheço tudo e eu sei de tudo. Não, meus irmãos, nós somos o que somos. Pequeninos. Se não foi a misericórdia de Deus nos ajudando, a gente nem estaria aqui, não é assim? Quando eu me vejo, muitas vezes depois de uma mensagem como essa, eu me escuto, ou até vejo muitas vezes orando pelos irmãos, ou fazendo a obra, eu olho aquelas fotos, que são momentos que se perpetuam, e falo: Deus, como eu cheguei ali? Foi a tua mão. Eu nunca imaginei que seria um pastor, um pregador.
eu nunca imaginei que faria essa obra, eu nunca, pelo contrário, pensava em tudo menos isso. Por quê? Porque é a misericórdia de Deus que nos atinge, amém, meus irmãos? Quando Deus nos usa para alguma coisa, é a misericórdia dele sobre nós, é a graça dele sobre nós, não são as nossas virtudes. Então, eu não estou fazendo essa pergunta e não quero que você se sinta o eleito de Deus que tem todas as respostas para o mundo. Você tendo uma resposta para você, já vai ser maravilhoso. E eu quero usar aqui um texto muito conhecido que vai realmente mostrar quem realmente é Deus. Então eu convido meu irmão a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo de número 6, Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 8, e eu quero ler com vocês essa clássica passagem bíblica, esse texto maravilhoso, Isaías 6, do 1 ao 8. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, e que nessa manhã tão especial, Senhor, possa nos ensinar um pouco a mais sobre esse tema tão relevante e tão importante. Sabendo que, ó Deus, jamais te conheceremos plenamente, jamais te conheceremos em tudo aquilo que Tu és, porque o Senhor é eterno e nós somos temporal, limitados. Tu és o Criador e nós somos criatura. Tu és o Alfa e o Ômega e nós só somos um ponto, um pó nessa criação. Mas ao mesmo tempo o Senhor quis se revelar. E eu te peço que pelo Teu poder e o poder do Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu peço que os obreiros tragam para mim outro pedestal. Esse daqui está me deixando desconfortável, está abaixando toda hora, por favor. Irmãos, quem Deus é para nós? O texto aqui de Isaías trata isso muito bem, de uma forma muito especial. E hoje eu quero falar sobre, em primeiro lugar, quem Deus é. Em segundo lugar, quem nós somos.
e depois aprendermos sobre o tamanho do papel que temos nesse projeto divino. Então, quem Deus é? Quem Deus é? É uma perspectiva que nós olhamos para cima, nós olhamos para o céu, nós olhamos para a eternidade. Quem Ele é? Quem nós somos? É uma visão introspectiva, é uma visão que a gente tem que olhar para dentro, porque se a gente não consegue saber quem realmente somos e temos uma imagem melhor do que somos, possivelmente não entenderemos quem Deus é. Muitas religiões vão falar que nós somos deuses, que evoluímos. Se fôssemos deuses, não viveríamos uma vida tão miserável. Se fôssemos deuses, não viveríamos uma vida tão perdida. Obrigado, filhote. Se fôssemos deuses, não nos perderíamos tanto. Ora, será que somos deuses? Será que realmente somos deuses? Somos filhos de Deus, nascemos à imagem e à semelhança de Deus, mas ser Deus, não. Concordam? Somos falhos. Então, saber olhar quem somos é importante demais. Essa visão introspectiva, essa visão de trazermos essa realidade, a gente se perde aqui. E por último, a extensão de tudo aquilo que Deus quer que aprendamos, porque temos um papel. Ao descobrirmos quem Deus é e ao descobrirmos quem nós somos, temos uma missão nesse mundo. Então, talvez você diga assim, pastor, aqui o texto bíblico já mostrou para nós quem realmente Deus é. Vamos ler novamente, versículo a versículo? Olha só o que o profeta Isaías estava dizendo aqui. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 2 asas. Cada um deles tinham 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira estava cheia da sua glória. Geralmente, quando perguntamos isso para alguém, a palavra imediata é: Deus é santo. Deus é santo. O texto revela isso. Mas o texto também sugere outras coisas. Podem ver que o profeta Isaías, que foi um profeta bem longevo, um profeta da corte, que profetizou sobre vários períodos de vários reis de Israel, em especial a tribo do sul, em Judá. Ele foi um profeta determinante, profeta que foi longevo, um ministério muito longo. Então ele está falando o seguinte, que naqueles dias que o rei dele tinha morrido, e ele convivia com esse rei, assim como ele conviveu com Ezequias. Podem ver que o profeta Isaías e Ezequias tinham uma relação muito próxima, e agora ele também passa pelo ministério de Uzias, e ali em Uzias ele fala, quando ele viu que Uzias morreu, ele teve uma visão, em que esses serafins, que têm 6 asas, e tem essas asas subdivididas, 2 e 2 e 2, fazendo tais coisas, declaravam que Deus é santo. Mas percebam, Deus está onde? Sentado aonde? Num alto trono. Essa imagem de trono, então vamos lá, Deus, ele é em primeiro lugar santo, mas ele é muito mais do que santo. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que manda sobre tudo e todos, e ele está sentado num trono que é alto e sublime, e seres angelicais o adoram, valorizando e venerando o que de fato ele é. Mas percebam, santidade é mais uma qualidade, mas Deus é rei, Deus é o Senhor, Deus é incomparável, Deus é o eterno. Amém, meus irmãos? Ele está assim, Ele está assim. E olha que imagem linda.
E quando nós, de fato, como eu disse há pouco, admitimos que Ele é santo, eu não sou santo. Fica uma distância entre nós e Deus. E quando Ele nos pede seja santo, a gente sabe que a gente tem que pisar e seguir os passos dos grandes servos de Deus para melhorar nessa trajetória que é de santidade. Mas percebam que parece que a santidade de Deus não tem nada a ver com a nossa, porque mesmo que trilhemos o caminho sagrado, nunca seremos como Ele é, porque Ele é perfeito. Percebam que a santidade deixa-nos um pouco distante dessa relação mais próxima. Mas quando chegamos e olhamos, Deus é santo, mas Ele é muito mais do que santo. Deus, Ele também é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o único, Ele é especial, Ele é exclusivo, e Ele é o ser eterno, Criador de todas as coisas. Quando nós temos essa ideia bem pujante no nosso coração, não só da santidade, mas da realeza, aí as coisas se tornam um pouco mais próximas de nós. Porque sobre santidade absoluta e plena, a gente vai aprendendo na caminhada, e mesmo assim, a gente não sabe como tudo isso pode ser na nossa vida, porque somos o quê? Pecadores. A gente vai chegar lá no segundo ponto. Mas Ele é santo. Mas sobre a questão da realeza, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade também de entender. Por quê? Porque somos um país que não tem rei. E por outro lado, graças a Deus que não temos rei. Já bastam os nossos reizinhos políticos, não é verdade? Já bastam os nossos reis. Winston Churchill disse que a democracia é o pior dos sistemas de governo, excetuando-se todos os demais. E ele era inglês, foi uma grande autoridade no mundo no passado. Que a democracia é o pior, mas excetuando-se todos os outros. Ou seja, o que ele estava falando como inglês? Você que é de um país que tem democracia, ter um rei ainda é pior, viu? Guarde isso. E ele era primeiro-ministro, ele sabia o que estava dizendo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, de fato, nós não sabemos como que é isso, como que é ter um rei. Mas vocês têm que lembrar que na história da humanidade, esse era um assunto muito interessante. Hoje nós temos os ditadores do mundo. E temos, eu diria, e olha só o momento que a gente está vivendo, que momento horroroso. Então, ter um rei naqueles dias e ter um rei na sua nação era algo muito, muito fácil de ser entendido. Eu preguei semana passada sobre Xerxes, Assuero, e aquela situação em que a esposa de Xerxes, Vasti, não quis ser apresentada no final da festa. E o que aconteceu? Ela perdeu o trono, foi destituída. Esther foi nomeada no lugar dela. Ou seja, qual era o poder de um rei na antiguidade? E qual era o poder de um imperador? Meus irmãos, eu quero que você olhe agora, e diga no seu coração: o meu Deus é o rei sobre todos os reis de toda a história universal. Que Ele é o Senhor sobre todos os senhores de todos os tempos, porque Ele é único, Ele é eterno. Ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. É a Ele que eu sirvo. Amém? Então, guarde isso, porque vai ser determinante na minha conclusão dessa mensagem de hoje. Segundo lugar, quem é? Quem somos nós? O próprio profeta aqui mostra algo dele. Você pode ver que aqui o próprio profeta, ele estava dizendo que ao ter essa visão maravilhosa dos serafins, que voavam, que diziam e adoravam 3 vezes santo. Logo na sequência, no versículo 4, ele continua falando: ao som das suas vozes, batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, versículo 5, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele tem uma visão do trono de Deus, ele tem uma visão daquela majestade. Ele não contempla Deus na sua
totaleza, na sua totalidade, aliás, na sua beleza da sua totalidade. Ele vê o trono, ele vê vestes, ele vê serafins, ele vê parte dos céus, e aí então ele pensa: vou morrer, porque eu sou o quê? Em tese, sou um pecador. Quem somos, irmãos? Quem somos? Nós temos uma autoimagem de nós mesmos muito, muito boa. Esse é o nosso problema. A gente enxerga muitas virtudes em nós e no outro muitas feiuras, muitos defeitos. E esse é um problema também determinante na nossa vida. Podem ver que, por que existem as guerras? Porque o outro está errado, eu estou certo. E toda guerra, ela nasce da política. Não tem guerra que não nasça da política. Logo, meus irmãos, como precisamos orar pelo nosso país, pelo mundo, para que Deus levante líderes que realmente temam a Deus, que sejam justos, sejam homens e sejam líderes que olhem além dos seus próprios umbigos e interesses, porque podemos ser manipulados o tempo todo. E o que nós somos, irmãos? O que nós somos? Nós somos pecadores. E aqui você tem que lembrar de uma coisa muito interessante. Isaías já era profeta, ele profetiza 5 capítulos. Aqui é no capítulo 6, a visão que ele tem é no 6º capítulo. Ele já era um homem usado por Deus, ele já tinha um chamado bem claro, ele já era profeta na corte, ele já estava ensinando o povo de Deus. Em um dado momento tudo mudou na vida dele. E depois que ele realmente cai em si, algo diferente acontece com ele. Deixa eu te perguntar aqui, meu irmão, você tem caído em si? Porque assim, não transfira as coisas para o outro, para o próximo, para o irmão, para a família, para a igreja. A transferência nada mais é do que a síndrome de Eva e de Adão. De quem é a culpa? A culpa é de Eva. Eva, quem é a culpa? A culpa é da serpente. E assim a gente vai replicando isso, a gente vai transferindo. A sua vida, ela é sua vida. A sua vida, você terá os seus embates. Na sua vida você terá que romper os seus obstáculos. Pastor, a minha cruz é maior do que a tua. Não, meu irmão, a cruz que Deus te deu para carregar, ela é tua, ela é única. Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que alguns parecem que receberam uma cruz mais pesada. A cruz dos apóstolos foi pesada. A cruz de Jó foi muito pesada. Com a tua cruz pesada, se caso ela for mais pesada, o Senhor te dará mais força. Amém? Porque a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15 vai falar que Ele não nos permitirá passar por uma provação, por uma tentação, por uma dificuldade que não possamos carregar. Ou Deus está mentindo, ou Ele está falando a verdade. Se Deus nos permite viver uma vida que nem João Batista, a força e o poder divino estarão do lado deles. Amém, meus irmãos? Mesmo sendo pecadores. Porque a questão aqui não é se a minha cruz é maior, se o meu fardo é maior, se a minha luta é maior, mas o poder de Deus será maior na tua vida. A cruz que um pastor carrega é diferente de um membro. E tem membros que falam: pastor, é muito difícil. Não, meu irmão, vai vir o poder de Deus, porque se não fosse o poder de Deus, nós não faríamos. Então, lembre disso, e pare de terceirizar, porque a gente precisa terceirizar para legitimar os nossos pecados. Isaías não fez isso. Isaías, ele disse: ai de mim, eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de pessoas assim, e agora eu estou vendo Deus, e eu vou morrer. Porque até então, irmãos, quem tinha visto a Deus tinha morrido até então, mas Deus tinha se revelado para Moisés de costas,
porque aquele que visse Deus morreria. Então aqui ele não viu de fato Deus, ele teve uma visão da glória de Deus, amém? Deus se manifestou entre nós por meio de Jesus. Quando Jesus nasce, foi a expressão exata do ser de Deus, e por essa razão que Jesus é Deus, e Ele veio, e por isso que Deus teve que se tornar homem, porque senão ninguém poderia ver a Deus. Então, quem somos? Quem somos em segundo lugar? Somos pecadores. Somos alguém que precisa se prescutar o tempo todo, de que sem Deus nós nada somos. E aqui, para eu ir para o meu terceiro ponto, presta bastante atenção, meu irmão. Deus tem prosperado na tua vida? Deus tem abençoado você? Deus tem te dado conhecimento? Deus tem te dado unção? Deixa eu te perguntar aí, por que agora você se tornou independente? Por causa de alguns troquinhos a mais? Por que você tem se tornado soberbo? Por causa de uns livrinhos a mais que você leu? Uns diplominha? Por que você tem se tornado arrogante? Por causa do dom? Preste bastante atenção, o dom que Deus te deu, porque não veio de você, e agora você se sente melhor do que os outros? Quem realmente somos? Quer reescrever uma nova história na tua vida? Tem uma leitura genuína, como foi de Isaías. Ele não terceirizou as culpas, ele falou: ai de mim, eu vivo nesse meio, mas ai de mim. Por que eu estou falando isso e por que eu quero te fazer essas perguntas? Pessoas se perdem com o dinheiro, pessoas se perdem com o dom, pessoas se perdem com a prosperidade. Meus irmãos, não se permita aprender como Salomão, porque Salomão, durante 20 anos da vida dele, ele foi próspero, foi usado por Deus, as nações iam adorar a Deus, mas num dado momento ele se ensoberbeceu, e num dado momento ele disse: agora eu me basto, eu vou construir os meus ídolos e vou adorá-los como quero. Quando você se torna independente, filho, e aqui vale para todos nós, a gente começa a construir os nossos ídolos. Guarde isso, Deus ama ser adorado, ídolos amam ser idolatrados. Verdadeiros profetas nos fazem enxergar quem somos. Falsos profetas criam postes ídolos para que idolatremos. Te pergunto, você tem adorado o eterno ou tem se adorado? Ou tem adorado as tuas coisas? Jesus disse que nós não poderíamos adorar a dois senhores. Perceba, ele não disse a muitos, ele disse apenas a dois senhores. Se você tem um concorrente, já está perdido. Não há lugar para mais alguém, porque ninguém se compara ao eterno. Essa altivez, essa soberba é a razão das nossas quedas. Todas as vezes que nós estamos adorando qualquer ídolo, vem a queda. Não foi assim com Adão, não foi assim com Eva, não foi assim com Lúcifer, será o mesmo conosco. Quando adoramos ídolos, a queda é previsível, mas quando adoramos o eterno, Ele nos sustenta nos seus braços. Cuidado com a soberba. Jesus disse que o maior concorrente dele não seria o poste ídolo da idolatria propriamente dita de outros deuses. O maior concorrente dele era o dinheiro. Sim, Mamon. Jesus disse: nós não podemos adorar a dois senhores, porque ou adoraremos um e negaremos o outro, ou faremos vice-versa. Ou seja, vocês não podem adorar ao Senhor e às riquezas. Percebam, irmãos, cuidado, porque até mesmo o pecado do egoísmo também deseja fazer a vontade de si. Meus irmãos, pense nisso. Talvez você não tenha dinheiro, você não tenha tudo o que gostaria, mas você é um ególatra, você adora o seu ego, faz só o que quer. Filhos, isso é um ídolo. Quando adoramos qualquer ídolo,
sucumbiremos. Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, adorou os ídolos e veio a queda. Quando fazemos as nossas vontades em detrimento da vontade de Deus, vêm as quedas. Deus não nos chamou para fazermos a nossa vontade. Deus nos chamou para fazermos a vontade dEle. Verdadeiros profetas revelam quem Deus é, revelam a vontade de Deus. Verdadeiros profetas mostram quem realmente somos. O rei Uzias, um rei muito especial, um rei muito usado por Deus, esse mesmo que Isaías está dizendo que no ano da morte dele, ele começou muito bem, ele foi muito usado por Deus, mas um dado momento, ele entrou na casa de Deus e quis fazer o que sacerdotes faziam, ou seja, até reis precisam se posicionar, irmãos, pastores precisam se posicionar. Eu me lembro que eu conversava com alguns pastores, eles diziam, eu vivo pela obra. Eu não dizimo, porque a minha vida é uma oferta ao Senhor. Eu falava, meu irmão, é a palavra, nós temos que ter um compromisso com a palavra. Pastores como eu, que são sustentados pela igreja, precisamos dizimar. Como seremos exemplo? Irmãos, o exemplo começa conosco. O rei Uzias entrou no templo e quis fazer a obra dos sacerdotes. Os sacerdotes disseram, não, rei, foram firmes, e ele insistiu. O que é isso, senão o ídolo chamado eu? Vem cá, filho, você tem insistido contra a voz do Espírito Santo? Você tem insistido quando Deus diz direita, e você não é esquerda, Senhor. Deus diz pare, e você fala, não, Senhor, eu estou muito ocupado, eu preciso fazer muita coisa para o Senhor. Ó, filho, será que não tem um ídolo aí chamado eu? Quem realmente somos? Será que nós temos dito para nós mesmos, ai de mim, Senhor, ai de mim? E olha só que interessante, eu aprendi com Leonardo Ravenhill, que ele, inclusive aqui, nesse texto, há um desalento divino. Por quê? Porque logo na sequência vem a palavra, porque o profeta ele contempla Deus, ele vê Deus e ele olha para dentro dele, e ele tem essa visão de que ele não é nada, e aqui o texto continua dizendo, versículo 5 novamente, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Em outras palavras, há um desalento divino. Perceba, foi Deus quem mandou agora um ser divino pegar uma brasa e tocar com aquela brasa na boca do profeta. E ao mesmo tempo mandar uma mensagem especial, eu que te perdoo, eu que te purifico, sou eu, não é você. Não é a sua autojustiça, a sua autopiedade, a sua autorredenção, sou eu que faço a obra na tua vida. Deus abre os olhos, e depois que Ele abre os olhos, só é tocado pelo Senhor quem realmente tem uma visão de quem realmente é. Falsos profetas dizem que somos alguém especial. Profetas de Deus dizem, ai de mim. E se alguma virtude há, é porque Deus opera na nossa vida. E aqui onde entra o desalento? O desalento entra porque agora Deus diz, quem enviarei? Quem irá por nós? Ou seja, é como se Deus olhasse para a terra e dissesse, será que tem alguém? Deus faz tudo isso, abre os olhos do profeta, dá visão para ele, toca no profeta, purifica o profeta, ele fica desesperado, acha que vai morrer, e ainda Deus está dizendo, olha, não tem ninguém, não tem ninguém. Seria um erro Deus pensar isso de nós? Jamais, porque de fato, irmãos, o que somos? Esses dias eu ensinava no seminário dizendo, irmãos, percebam como a gente fica tão ansioso,
querendo ser a quarta pessoa da Trindade. Nós não somos, irmãos. Há 200 anos atrás, tinham pastores desesperados, achando que eram a quarta pessoa da Trindade, e eles já não estão mais aqui. Há 100 anos atrás, tinham missionários desesperados e obreiros, querendo fazer a obra de Deus, e eles não estão mais aqui. Nós somos um ponto na história, irmãos. Nós não somos o Redentor. Nós proclamamos a mensagem da redenção. Nós não somos o Evangelho. Nós pregamos a mensagem do Evangelho. Pastor, mas as pessoas não estão se convertendo. As pessoas estão se desviando. É elas e Deus. Mas confie no Senhor e continue pregando. Porque mais cedo ou mais tarde, você verá as vidas chegarem-se a Deus, como você. Porque a conversão não é fruto nossa. A conversão é obra divina. E a mensagem pela qual proclamamos, ela não voltará vazia. Deus, no tempo dele, cumprirá tudo o que lhe apraz. No primeiro momento pode ser uma confusão, uma torre de Babel, mas no tempo de Deus será uma bênção para a glória do Senhor. Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha com desalento, e de fato eu quero que você tenha essa perspectiva de que há um desalento divino, há sim um desalento divino, porque nós não somos melhores do que ninguém. Se não fosse a graça de Deus te tocando, se não fosse as virtudes dos céus, nós não estaríamos aqui. Então, o que fazemos, pastor? Se Deus tem um desalento, Ele tem esse desalento para mostrar que Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o eterno, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é santo, e sem Ele nós não somos nada. Essa perspectiva divina ao contemplá-lo, e essa perspectiva pessoal ao saber quem somos, agora vai ajustando a nossa vida, porque diante disso, depois de tudo isso, a gente pode fazer como fez o profeta, e dar uma resposta para Deus. Vamos ler novamente o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, ou eis-me aqui, envia-me a mim, como diz as outras demais versões. Envia-me. Talvez você seja alguém assim, que graças a Deus tem sabido se colocar no seu devido papel. Porque agora vem essa dimensão desse projeto de Deus. Meus irmãos, não se permita se perder como foi Uzias. Não se permita perder como foi Salomão. Não se permita viver uma vida como foi Judas Iscariotes, ou Saul, ou quem sabe Sansão. Se é uma virtude na tua vida, é a virtude do céu sobre você. Se é uma graça, foi a graça do céu sobre você. O importante é você continuar cumprindo o seu papel como Deus sonhou para você. Ontem tive a honra de participar com o pastor Rafael do momento devocional dele. Depois nós desligamos ali a transmissão, continuamos conversando. Ele contava algumas experiências muito interessantes. Ele teve um casal que chegou-se até ele, e esse casal tinha passado por um divórcio e voltaram a viver junto de novo, depois de divorciado mesmo no papel. E aí ele ficou feliz ao saber que essa família estava voltando agora e que, de fato, eles tinham reatado. Enquanto ele conversava com essas pessoas, ele descobriu que esses irmãos tinham voltado a viver junto, mas não regularizaram de novo o casamento. Peraí, pastor, eles não eram casados? Eram, mas eles se divorciaram, de fato, no papel. Ou seja, eles estavam separados. Aí eles, depois de um período breve, voltaram a viver juntos. Já tinham filhos. Meu irmão, maravilha, não? Maravilha ou não? Maravilha, pelo amor de Deus. E agora eles estavam na igreja, eles queriam se tornar membros da igreja, e o pastor feliz, e no diálogo soube, ele falou: varão, e por que não foi no cartório? Por que não foi no cartório? Regularizar. Pastor, estou muito corrido. Ele contou. E aí o pastor fez o que o pastor faz. Mostra quem realmente somos. Filho, você não tem escolha. Quer caminhar comigo? Vá lá. Você vai gastar 15 minutos. E você, fulano, é parente dele, né? Então pode ir, você vai ser testemunha. Por que eu estou contando isso? Hoje em dia nós não podemos falar quem são as pessoas.
Eu tenho aqui uma família na igreja que há anos cultua conosco, até hoje ela não se batizou, essa irmã. Por quê? Porque ainda não regularizou essa questão civil, e ela convive bem conosco, e ela quer e vai se casar em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Mas eu louvo a Deus pela vida dessa irmã, porque em breve vai acontecer esse casamento, amém? Mas olha só, no passado eu tive uma experiência muito curiosa aqui, eu contei isso para o pastor. Eu cheguei para uma família que nós iríamos receber aqui na igreja, depois de anos aqui convivendo conosco. Quando eu descobri que ela e o marido não eram casados legitimamente, eu falei: filha, vai lá no cartório. Bom, eles foram para outra igreja e nunca mais voltaram. E lá estão até hoje nessa igreja, isso tem uns 15 anos, e me parece, até a última informação, que ela ainda não casou. Eu fico perguntando, a gente não pode falar a verdade, olha só que dilema. Meus irmãos, quem realmente somos? Quem somos? A gente precisa se confrontar com essas verdades, porque somente assim ouviremos o desalento divino. Quem irá por nós? Quem enviarei? E aí você vai poder dizer: Senhor, me usa. Mas perceba, tudo isso só acontece em alguém que contempla Deus, que realmente sabe quem Deus é, que é alguém que sabe quem é. E agora Deus começa então separado para essa obra que é de que tamanho, meus irmãos? Perceba, é uma visão para os céus, é uma visão para dentro da gente, e é uma visão na horizontal, que vai aonde? Aonde Deus quiser que cheguemos. Qual é o tamanho da nossa missão? Até onde Deus quer que possamos ir? O que Deus quer de nós? Talvez você não seja que nem Isaías, porque eu admito, muitas pessoas dizem: Senhor, me usa, eis-me aqui. Não precisa levantar a mão não, mas você já disse isso para Deus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como Isaías, quebrantadinho, destruidinho. Ou você fez como Moisés? Porque Moisés é o oposto de Isaías. Deus está se revelando para ele na sarça e diz: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Moisés, pode ir e liberta o meu povo. Você será esse separado por mim, e com esse cajado você fará maravilhas, porque você está indo em meu nome. Mas eu vou em nome de quem? Pode dizer: é no nome do Eterno, eu sou o que sou. E Moisés diz: ah, Senhor, eu sou gago, Senhor. Não dá. Dá, Moisés, não dá. Dá. E ali Deus ainda fala: tá bom, Moisés, leva teu irmão. Teu irmão Arão vai ser a boca diante do povo. Mas você vai falar para Arão, porque você vai ser aquele que vai me representar. Ou seja, Moisés, ele não fez que nem Isaías. Eu não estou dizendo que fazer que nem Isaías está certo, e também fazer como Moisés está certo. Como você vai agir diante dessa missão? Uma coisa eu digo para você: faça como Moisés também. Se você tem dúvida, faça provas de Deus, como fez também Gideão. O que Gideão fez ao ser desafiado por Deus? Senhor, então se o Senhor desejar, então que amanhã a grama esteja totalmente molhada e o novelo de lã esteja seco. E assim aconteceu. E aí Gideão novamente disse: Senhor, não acenda a tua ira com teu servo. No outro dia, se o Senhor me separou para essa obra, que agora somente o novelo de lã esteja molhado e a grama todinha seca. Assim aconteceu. Aí Gideão não insistiu mais, não dava mais para insistir. Foi que nem Moisés. Deus disse para Moisés: pega a tua mão, ponha dentro da tua roupa. E ele pôs. Tira a tua mão, saiu leprosa. Irmão, a mão leprosa, imagina o desespero de Moisés. Já está lutando com Deus ali. Deus está falando para ele: vai, não vou, vai. Então faz, vai, vamos lá, Moisés, pega aí, vai, põe a mãozinha. Tá. Mão leprosa. Mão saudável sai leprosa. Um senhor de 80 anos de idade. Pelo amor de Deus, aos 80 você não espera muita coisa. Ainda a mão fica leprosa diante de Deus, que você está negando ir. Aí Deus dá a resposta: agora bota de novo a mão, Moisés. Aí ele tira a mão, Moisés, mão curadinha. Ou seja, faz prova de Deus, meu irmão, faz prova. Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, amém, meus irmãos? E Deus insiste com Moisés, Deus insiste conosco. Semana nós estamos estudando sobre as histórias dos avivamentos. Como eu amo dar essa matéria, meus irmãos. Como eu amo dar essa matéria no seminário. Porque essa matéria, além de catedrática, de acadêmica, de dados, de avaliação de textos bíblicos,
ela é uma matéria inspirativa, ela é uma matéria que sacode a nossa estrutura. Algo bem parecido aconteceu comigo quando eu fiz a minha pós de teologia urbana. Eu lembro que tinha um módulo lá que era capelania. Capelania. Visita em doente em hospital. Confesso, eu fiz que nem Sara no meu coração. Falei, já sei muito sobre capelania, já li muito sobre capelania, já fiz muito capelania. Eu vou porque eu sou obrigado a fazer esse módulo. Meus irmãos, que módulo foi aquele de capelania? Nossa querida irmã missionária Elenivação, desde quando ela abriu a boca até a conclusão, eu não parava de chorar e pedir perdão. Falei, Senhor, me perdoa, porque eu subestimei, eu achando que sabia tudo, eu não sei de nada. Ai de mim, ai de mim. Assim é o módulo História dos Avivamentos. Estudar avivamento. Meus irmãos, George Whitefield passou por uma experiência que nem essa. Ele ficou arrasado um dado momento da sua vida, com dúvida do seu chamado, com dúvida da sua vocação, e ele fez prova de Deus, e Deus abriu as portas para ele da Universidade de Oxford. Ele voltou para lá, se tornou pastor ordenado e começou a pregar. E olha só que coisa linda, meus irmãos, ele queria pregar só para mais uma pessoa. Qual era o alvo de Whitefield? Era falar para um aluno na universidade, mas quando ele ia falar para as pessoas começavam a se atrair, eu quero ouvir também. Em pouco tempo tinham muitos alunos ouvindo, em pouco tempo eram praças ouvindo, em pouco tempo eram milhares de pessoas ouvindo. Posso ouvir? Glórias a Deus, meus irmãos. Não subestime o dom de Deus na tua vida. O profeta não subestimou, ele já era um profeta usado. Talvez você já seja usado, eu já seja usado, mas quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente entende quem é Deus, quando a gente vê que Deus tem esse desalento, e a gente entende essa missão, a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Ou senão você pode fazer que nem Moisés, Senhor, não eu, mas peça, Deus, confirme a tua obra na minha vida. Quarto e último lugar, meus irmãos, para a gente concluir essa mensagem, sabe onde a gente se perde de fato em tudo isso? Porque no fundo, a gente sabe que Deus é o Senhor, que Deus é Rei dos Reis, que nós somos pecadores, mas nós nos perdemos de fato em tudo isso, porque a gente não pratica o senhorio de Cristo diariamente. Pastor, o senhor me disse agora, e me afirmou e me relembrou de verdades que Deus é Rei, e de fato Ele é Rei, que eu sou pecador. E aí? Então como que eu não pratico o senhorio? Vamos lá, vamos aqui para as lições bem práticas. Quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida? Vamos lá, no nosso dia a dia, quando Deus nos pede algo. Quem é o verdadeiro Senhor? Quando Deus te pede algo. Quando Deus, pela sua palavra, te pede, você se rende a Deus quebrantado, ou você diz, não, Deus, não tem jeito não, aqui o Senhor está pedindo para mim, isso é só o pastor. Quem está sendo o Senhor nesse momento? É você mesmo, é o seu ego. Na prática cristã, o povo de Deus se perde, não se perde na teologia, não se perde no conhecimento de si, não se perde na introspecção, se perde na maneira em que vive o senhorio de Cristo. Só para vocês entenderem, nos dias do profeta Elias, tinha os profetas de Baal. E por que os profetas de Baal eram adorados e exaltados? Porque há séculos era uma religião muito bem estabelecida, em que quem adorasse a Baal prosperava. Então eles adoravam o Deus de Israel, porque era o Deus vencedor de guerra, ou seja, ninguém pode contra o Deus de Israel, mas na hora de comer comidinha, pernilzinho, franguinho, franga passarinho, macarrão, lasanha, é Baal quem dá. E Baal, se você desse um pratinho, te dava frutinha, leitinho, manteiguinha, queijinho. E aí então o povo começou, e aí veio o profeta. E verdadeiros profetas mostram quem é Deus. Meus irmãos, quem é de fato o nosso Deus? Quem é de fato o nosso Deus? E nos dias apostólicos, havia um Deus muito poderoso.
Além de Mamon, que Jesus demonstrou, havia alguém, quem? César, o imperador romano, que também tinha o ofício, e ele era visto como uma divindade naqueles dias. Tanto é que se alguém perguntasse, quem é o Senhor? E alguém dissesse, Jesus, você já era levado para o tribunal romano. E se você continuasse insistindo que Jesus era o Senhor e não César, você estava dizendo que havia naqueles dias, naquele império, alguém que mandasse mais do que César. Eu sei que isso é difícil da gente entender hoje em dia. É difícil porque a gente não tem nada parecido. A gente não tem algo assim. Então, mas a gente tem outros senhores modernos. O nosso ego, a nossa vontade. Eu faço o que quero, quando quero. Temos o mundo, os prazeres do mundo, os apetites do mundo. Hoje são novos deuses. Novos deuses. E por que eu estou falando isso, irmãos? Lembra que eu falei há pouco? Quando a gente cria ídolos e os idolatra, vem a queda. Filhos de Deus que reconheceram quem é Deus e quem somos de fato, quando são confrontados com os ídolos e despedaçam esses ídolos dentro do seu coração, eles estão prontos para viver agora diante desse Deus supremo e maravilhoso. Porque quando aqui alguém falava que Jesus era o Senhor, diante de um imperador cruel, ele estava dedicando a vida dele à morte. E na história da igreja, os nossos irmãos morreram sendo jogados às feras, nas arenas, queimados vivos, simplesmente porque disseram que Jesus era o Senhor deles, e não César. Eles diziam, não, César é rei, César é imperador, mas Jesus é rei dos reis acima de César. E César, vaidoso, não se permitia, porque isso era o quê? Uma oposição. Irmãos, sejamos honestos hoje. Vamos lá, deixa eu ir na jugular sua, porque, irmãos, essa é a lição de casa que eu faço diariamente. Vocês acham que muitas vezes na minha vida eu quero pregar para vocês? Tem hora que eu estou cansado, irmãos. Tem hora que eu estou cansado, tem hora que eu estou aborrecido, tem hora que eu estou triste, tem hora que eu até fico magoado com situações de irmãos. É verdade. Irmãos, não pensem em vocês que o gabinete pastoral é algo pesado além da conta, mas é o meu fardo, é a minha cruz, e Deus vai me capacitar. Mas tem vezes que alguns irmãos dão um trabalho para a gente violento. Deixa eu dar um testemunho aqui, um testemunho, porque isso é testemunho. Certa ocasião, conversava no meu gabinete pastoral, eu saí de lá com a Nídia, mas nós choramos tanto, irmãos, nunca mais me esqueço. Deus me curou daquilo. Eu poderia até hoje ser amargurado, querer mal para aquela família, não. Eu quero bem, eu oro por aquela família, mas eu ouvi coisas que eu jamais imaginaria. Vocês acham que vim depois de uma experiência dessa, subir num púlpito, pregar uma mensagem, você acha que é fácil? A minha vontade é sair correndo, falar, Senhor, deixa eu cuidar da minha vida, porque afinal de contas, cuidar das pessoas dá muita dificuldade. Irmãos, é tão difícil cuidar de irmãos, que tem coisas que são tão básicas, mas irmãos são tão difíceis com seus egos nas coisas mais básicas. Você vai falar para o irmão, ele fala assim, não pastor, pode falar, ou para a irmã, não pastor, eu estou aqui, o senhor falar eu ouço. Na primeira ocasião quando eu for falar, ele fala, não quero. A irmã diz, não pastor, Deus não falou comigo. Eu falo, mas você não tinha me dito para eu te orientar? Você não tinha falado para eu te orientar? Você não tinha dito para eu te ajudar? Eu estou te ajudando, não, mas eu sei o que eu faço. Coisas básicas. Quem é senhor de quem, filhos? Quem é senhor de quem? Presta bastante atenção, isso não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo, eu não estou aqui querendo que vocês me sirvam. Guarda isso no seu coração, não é essa a proposta, até porque eu não estou servindo vocês. Não é essa a proposta. Eu preciso servir ao Senhor. Porque no momento em que eu sirvo Ele, eu vou abençoar vocês, mesmo que vocês não gostem. Amém, irmãos? E se vocês servirem ao Senhor e não criarem nenhum ídolo chamado eu, vocês podem até não me agradar no primeiro momento,
mas vocês agradarão o Senhor e eu entenderei na caminhada, porque nós estamos aqui num projeto de adorar quem? A Igreja Batista Missionária, a Igreja Batista Avivada, as tradições batistas, a tradição protestante? Não, nós estamos aqui para adorar e glorificar apenas um, que é o Eterno, e a gente só vai fazer isso quando a gente despedaçar todos e quaisquer ídolos. Vamos lá, será que Jesus tem sido o Senhor da nossa vida mesmo? Porque profetas revelam quem é Deus e colocam todas as coisas nos prumos, mostra quem somos, mostra a necessidade, mostra a missão que Deus quer de nós. Verdadeiros profetas fazem isso. Esse é um texto que Isaías é sacudido, e depois disso ele profetiza mais 60 capítulos. Mais 60. E ele vê e vislumbra Jesus. É o profeta messiânico. Ele vê o Filho de Deus, ele vê o Salvador. E possivelmente, prestem bastante atenção, quando Hebreus fala que profetas foram partidos no meio, possivelmente diz a tradição rabínica que Isaías, porque ele teve um ministério longevo de quase 50 anos, Manassés, possivelmente, ou um outro rei, mandou partir no meio o profeta Isaías. Pastor, um profeta da corte, que profetizou, escreveu, abençoou gerações, morreu assim? Isso não é bênção, é castigo? Não, meus irmãos, Deus nos capacita para vivermos todos os sonhos dele. Amém, meus irmãos? O profeta Isaías, se chegássemos a ele e perguntássemos se ele faria de novo, eu quero acreditar que ele faria tudo de novo. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele viu o Senhor da glória, ele viu que Deus estava dando uma chance para ele, ele contemplou quem ele era, ele serviu a sua geração, e ele foi boca de Deus para nós. Verdadeiros profetas revelam quem Deus é e quem nós somos, a missão de Deus entre nós, e sobretudo nos ensinam a destruir qualquer ídolo, porque os ídolos nos levam à queda, mas o Rei dos Reis sempre nos conduzirá à vitória. Foi assim a escola dos profetas, revelaram Deus. Foi assim Jeremias, revelaram Deus. Foi assim João Batista, revelou Jesus. Foi assim com Jesus e os apóstolos, revelaram o Pai. É assim com os verdadeiros filhos de Deus. Quem realmente Deus é para nós? Quem realmente Deus é para mim? Eu deixo essa palavra ao coração de todos vocês, meus irmãos, e peço que assim como Deus sacudiu o profeta, Deus possa sacudir a nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque fazendo isso, cumpriremos a vontade dEle, realizaremos com todo o propósito dEle, e a nossa vida terá significado e propósito apenas em Deus. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça agora e ore comigo, porque quem sabe você tem vivido uma vida de tombos, uma vida de quedas, uma vida de postes ídolos interiores. Mas eu te digo, nessa manhã, Deus usou o profeta Isaías, Deus usou as Escrituras, Deus usou essa igreja, Deus usou a minha vida para poder ser alento ao teu coração, mostrando quem realmente Deus é. E se você não tem colocado Deus no devido lugar hoje, o desafio que Deus te dá, que Deus nos dá é: dê o primeiro e o único lugar da sua vida para Deus. Dê a primazia, dê a exclusividade de todo o seu ser e viver para Deus. E deixe Ele conduzir as demais coisas na tua vida. E se prepare, porque eu não tenho dúvida que você terá visões dos céus, experiências, quem sabe, com anjos, e você será usado por Deus na terra, e o nome do Senhor será glorificado. Vai orando pela tua vida agora, você que tem tido outros senhores, você que não consegue vencer a sua carne, o problema é que você está olhando para você, vencendo você mesmo. Peça agora: Deus, seja o meu tudo, Deus me ajuda, me segura nas mãos, toca nos meus lábios, muda a minha mente, muda e reescreva a minha história. É Deus
quem trabalhará na sua vida. Não será eu, não será essa igreja, não será a tradição, não será os batistas, a reforma protestante, será o Senhor pelo poder do Espírito Santo. Clame a Ele agora e fale: Deus, eis-me aqui. Ou faça como Moisés: Senhor, me mostra a tua glória, Senhor. Senhor, eu estou te pedindo aqui, confirma, Senhor, e deixe Deus realizar o que Ele bem desejar na sua vida. Enquanto você vai orando por você mesmo, eu quero orar por todos vocês, pelos que estão aqui presentes, por aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero orar e quero pedir que Deus continue se revelando para cada um de nós, e que Ele continue falando aos nossos corações. Pai, eu oro agora pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu aprisco, e apresento, Pai, cada irmão agora que ora comigo, Senhor. Cada alma que agora, Senhor, se coloca diante da tua presença, meu Pai. Cada vida que agora se humilha, pedindo, ó Deus, por si, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, dessa irmã, desse irmão que ainda não vive aquilo que o Senhor deseja e espera. Senhor, eu te suplico, Senhor, por todos nós, nos ajuda, nos perdoa, toca nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa mente, nos dá visão, como foi de Isaías, nos faz entender os teus planos e propósitos, como foram com os profetas, nos faz entender, Senhor, como foi com Moisés. Tenha paciência com o teu povo, mas sobretudo continua falando, papai, continua falando, meu Deus, porque os verdadeiros profetas nos ensinam quem realmente o Senhor é, quem realmente nós somos, qual é a missão que temos nessa vida. Senhor, nos perdoa, Senhor, de estarmos construindo castelo nas nuvens, de estarmos fazendo obras para nós mesmos. Senhor, nos perdoa, Senhor, e fala conosco por meio de sonhos, por meio de visões, por meio da tua palavra principalmente, e que assim, Pai, possamos nos colocar como foi Isaías diante do Senhor, e que o Senhor possa nos usar como foram os teus servos no passado e tua igreja primitiva. Papai, tenha misericórdia da nossa vida. Papai, tenha misericórdia dessa igreja. Papai, tenha misericórdia da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Tenha misericórdia. E Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, nos ajuda, nos limpa, nos perdoa, nos toca, nos transforma, porque Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Reconhecemos que Tu és Deus e que não há nenhum outro Deus semelhante a Ti, que Tu és único, e queremos Te adorar em espírito e verdade e fazer apenas a Tua vontade. Guarda-nos no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua graça, e ajuda a cada um dos meus irmãos a conhecer quem realmente Tu és, quem realmente nós somos e o que o Senhor espera de nós. Mas sobretudo, nos ensina a Te colocar como Senhor das nossas vidas, como Kyrios, como eu sou o que sou, como eu o eterno, como fez Isaías, como fizeram as escolas dos profetas, como fez Moisés, como fez João Batista, como fez Jesus e os apóstolos. Assim, Senhor, que possamos viver para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, recebe essa palavra, em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aqui ou nas redes sociais, me procure no final desse culto. E se você deseja orar para que Deus torne-se o seu único e verdadeiro Senhor, me procure também no final desse culto. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um domingo abençoado para todos.
Podem se abraçar, meus irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.